Olá, tudo bem? Eu sou o Jean, do Departamento de Pastoral. Venho trazer para vocês hoje alguns tópicos relacionados à campanha da Fraternidade de 2021. Esses tópicos nos ajudam a compreender a própria proposta da campanha, que será tema do nosso Festival Artístico e Literário da EPSA. Então, vem comigo! O primeiro tópico é o mais básico de todos. A campanha desse ano tem como tema Diálogo e Fraternidade, Compromisso de Amor. A campanha desse ano é um esforço ecumênico, empreendido por várias igrejas da tradição cristã no Brasil. Veja alguns nomes dessas igrejas. Historicamente, algumas dessas igrejas eram até mesmo rivais, alguns tempos atrás, mas hoje não. Isso ficou para trás e elas buscam cooperar, dialogar, promover juntas o ser humano, a dignidade, melhores condições de uma vida fraterna e justa aqui no Brasil. Nesse sentido, elas são exemplares, porque a nossa sociedade, de fato, está precisando de muito diálogo, muita cooperação. E talvez a primeira pergunta que nos vem é exatamente essa. Por que trazer esse tema, diálogo e fraternidade, agora? Qual a relevância desse tema nesse momento? E se você quiser saber mais sobre esses ou outros tópicos, a primeira indicação é esta: ler o texto base. Texto base que foi composto por diversas mãos, diversas pessoas representativas dessas igrejas aí do movimento ecumênico. Nele você vai encontrar muitas informações preciosas. Eu lembro que no final de fevereiro teve a abertura, o lançamento oficial da campanha aí na EPSA. Naquela oportunidade, nós convidamos o professor Edvard Guimarães, lá da PUC Minas, para falar para vocês um pouco as suas perspectivas, as suas compreensões dessa campanha. Lembram-se? Foi muito interessante. Ora, eu vou buscar me inspirar no Edvard e trazer uma analogia. Ele dizia naquela ocasião que a campanha pode ser pensada como uma viagem de trem. E esse trem ele vai parando em algumas estações. E as estações da campanha da fraternidade são 4. A primeira estação da nossa campanha é a estação do ver. Ver a realidade para melhor compreender qual o momento que estamos vivendo. Nessa estação, vemos coisas muito difíceis de serem compreendidas. Vemos a violência contra o negro, a violência contra a mulher, contra as comunidades indígenas. Vemos a violência da fome crescendo cada vez mais nas grandes cidades e nos interiores do Brasil. O que estamos vendo, o cenário, não é lá dos melhores e mais agradáveis de se ver. Ora, todas essas populações, esses grupos sociais, eles clamam pelo diálogo, clamam pela justiça, clamam que as autoridades e os poderes instituídos no Brasil olhem por eles também e os ajudem a superar esse momento difícil. Toda a realidade da pobreza, da miséria, se agravou depois de um ano da pandemia. E é esse olhar que queremos ter nesse momento. O olhar de um povo fragilizado por uma desigualdade histórica, mas fragilizado ainda mais por uma circunstância atual. No início da pandemia, dizia-se que todas as pessoas deviam se cuidar porque estamos no mesmo barco. O tempo passou e nós vemos que isso não é bem verdade. A pandemia nos deixa à deriva no grande mar da vida e da finitude. Nesse mar, alguns viajam em barcos seguros, em iates protetores. Outros estão à deriva em botes salva-vidas. Outros já estão se afogando, perdendo suas condições de vida. Não estamos em situações iguais. Ao olhar para essa realidade, o texto da campanha se inspira no pensamento do filósofo camaronês Achille Mbembe. Ele cunhou o conceito de necropolítica. Você conhece esse conceito? De modo muito resumido, a necropolítica é justamente aquela política que não reconhece no outro, na mulher, no negro, no índio, a sua dignidade. Portanto, relega a eles mesmos a solução dos seus problemas. Não é problema do Estado, não é problema do poder instituído ajudar, solidarizar-se ou resolver os problemas dessas populações, porque, afinal de contas, eles são outros, não são como nós.
o termo necropolítica significa política da morte, e ele é um termo e é uma política inaceitável, exatamente porque nega um dos princípios fundamentais da Constituição da vida brasileira, que é o entendimento de que todos nós, simplesmente por sermos humanos, temos direitos à moradia, à saúde, à educação, e não podemos sermos relegados a cidadãos de uma segunda categoria. E isso tudo está relacionado ao diálogo em nossa sociedade, porque essas populações clamam pelo reconhecimento da sua dignidade e dos seus direitos, e muitas vezes as autoridades constituídas tapam os ouvidos, se negam ao diálogo, se negam a reconhecer os seus direitos fundamentais, relegando-as à indiferença e à própria sorte. Num quadro de grave crise social como a que estamos vivendo, será que a solução é mesmo você ter a sua arma ou privatizar os serviços mais básicos de água, energia elétrica, saúde e educação? Essas são propostas que vemos por aí, mas temos que ficar muito atentos, porque não são mais cruzes, mais violências que trarão solução para os nossos problemas. Nesse sentido, caminhamos para a segunda estação da campanha. O ver a realidade não é aquele observar à distância, com indiferença, mas é sentir a própria realidade com um sentimento de cidadão, de fraternidade e, especificamente falando, com um sentimento cristão, que é a proposta da campanha. Na segunda estação, o convite é chamar os cristãos, as pessoas de boa vontade, a uma tomada de consciência. Nós não vamos superar esta crise sem nos organizarmos, sem nos mobilizarmos, sem nos entendermos como destinatários de uma solidariedade comum. Afinal de contas, vivemos num único país, almejamos melhorias, felicidade, direitos reconhecidos para todos, sem muros, sem violências. O convite dessa segunda estação é o convite ao encontro com Jesus Cristo, aquele Jesus que está lá nos textos originais da Bíblia. Um Jesus que promove de verdade fraternidade e esperança. Um Jesus que desconstrói muros, que constrói pontes entre as pessoas. Um Jesus que jamais fecharia a porta para as minorias, para negros, indígenas, homossexuais. Um Jesus que abraça e acolhe cada pessoa e reconhece nelas a filiação divina. Cada pessoa, naquilo que é filho de Deus. Basta uma mensagem simples e integradora. E assim caminha-se rapidamente para a terceira estação, que é um reconhecimento do que essas igrejas já estão efetivamente fazendo para mudar, para transformar esta realidade. Poderíamos elencar diversas ações que dizem respeito à promoção humana, à promoção da justiça, à promoção da vida dos trabalhadores em suas condições de dignidade. Mais interessante ainda é você poder conhecer as iniciativas que existem em sua comunidade, quer seja ou não ligadas às igrejas aí dos seus bairros. É muito importante conhecer, dar apoio aos pequenos empreendedores, às pequenas ONGs, às pequenas iniciativas que promovem o bem, que promovem justiça social, que promovem a dignidade humana. Ainda mais nesse período de pandemia, é muito importante dar apoio às campanhas que ajudam a diminuir a fome, as dificuldades, as mazelas tão presentes nesse período. Procure conhecer você também, procure ajudar, procure divulgar as belas iniciativas que o ser humano é capaz de fazer em prol do seu semelhante. E, finalmente, na quarta parada, somos convidados a celebrar. A celebração é a quarta estação da campanha. É uma palavra que está muito dentro do campo religioso, mas quando a gente sai um pouco desse campo, a gente entende que celebrar é tornar célebre, é reconhecer a importância daquele evento, daquela ocasião. E nós queremos
reconhecer a importância da campanha desse tema do ano de 2021 aí na EPSA. E uma das maneiras da gente celebrar a campanha, reconhecer a sua celebridade, a sua importância, é promover o Festival Artístico Literário, que já estamos promovendo. Então, participe conosco, busque as informações no edital, coloque todo o seu talento para contribuir com o conhecimento, com a divulgação, com a compreensão desse importante tema para a nossa sociedade brasileira. Um abraço, espero ver vocês lá.